Fala galerinha da Escola Estevão Júlio de Souza, tudo bem com vocês? Sou o professor Mendes e na aula de hoje a gente vai trabalhar o assunto de função do primeiro grau. Mas primeiro, roda a vinheta. Então vamos lá. Mas o que é função? Função, na verdade, é a relação entre dois conjuntos, onde cada elemento de A tem um único correspondente em B, como vocês podem ver aqui na representação geométrica. Olha só, pessoal, esse primeiro conjunto aqui, ó, ele recebe o nome de domínio. Domínio. O que é o domínio? É aquele conjunto de onde saem as setas. O segundo conjunto, que recebe essas setas, é chamado de contradomínio, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, o domínio é formado pelos números 2, 4, 6 e 8. E o contradomínio é formado pelos números 3, 5, 7, 9 e 10. Agora, dentro do conjunto que nós chamamos de CD, contradomínio, existe um subconjunto chamado de imagem. O que é imagem? A imagem é o subconjunto, tá, dentro do contradomínio formado pelos elementos que recebem diretamente essas setas. Então, preste atenção. Para falarmos de função, nós temos aí, na verdade, três conjuntos. O domínio, de onde saem as setas, o contradomínio, para onde vai essas setas, e a imagem, formado pelos elementos que recebem diretamente essas setas. Então, mais um detalhe. Para que haja uma função, preste bem atenção. No domínio, no primeiro conjunto, não podem sobrar elementos. Já no contradomínio, podem sobrar elementos. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos o primeiro contato com função do primeiro grau. É a relação entre dois conjuntos, onde cada elemento de A tem um correspondente em B. E é formado por três conjuntos. O domínio, o contradomínio e a imagem. Beleza? A vantagem de se falar de uma função da forma escrita é essa aqui. Função do primeiro grau é toda a expressão escrita como f de x, que é igual a ax mais b, ou y, que é igual a ax mais b, onde a e b são números que podem ser positivos, negativos, fracionários ou decimais, e esse a é diferente de zero. Então, olha só, um exemplo de função seria mais ou menos esse aqui. Olha só, galerinha. F de x é igual a 3x mais 6, beleza? Então, olha só. Isso aqui, ó, é o esqueleto de uma função. Isso aqui já é uma função chamada de função do primeiro grau. Nesse caso aqui, galera, eu quero que vocês foquem no seguinte. Lembra quando a gente começou a aula mostrando os conjuntos? Pois bem, esse x aqui, ó, ele representa o domínio, o primeiro conjunto, tá? Esse f de x representa a imagem, aqueles números que ficam dentro do contradomínio, certo? Então, x é o domínio, f de x ou y é a imagem, é um resultado. Mas como é que isso funciona? Veja bem, um exemplo aqui para vocês. Dentro dessa função aqui, ó, que a gente lê f de x, tem gente que lê fx. Não, é muito melhor você ler f de x, é mais técnico. F de x é igual a 3x mais 6, beleza. Então, imagine que eu queira descobrir aqui f de 2. O que é que isso significa? Isso significa que eu vou querer descobrir qual é a imagem de 2. Como assim, Mendes? Olha, no lugar do x eu estou colocando 2. Então, como ficaria na equação? Ficaria assim, ó. F de 2 é igual a 3 que multiplica 2 mais 6, tá certo, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que no lugar do x eu vou substituir pelo número 2. Eu quero a imagem de 2, eu quero a resposta de 2 dentro dessa função. Portanto, eu vou dizer que f de 2 é igual a 3 vezes 2, 6, mais 6. Então, f de 2 é igual a 12. Olha que legal, pessoal. Então, olha só. Nesse exemplo que eu acabei de colocar para vocês, o 2 ele é o domínio. E o 12 que eu encontrei resolvendo a conta é a imagem. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo de função para vocês. Segundo exemplo, nós temos aqui uma funçãozinha que diz o seguinte: f de x é igual a 2x menos 1. É interessante que você observe o seguinte: esse 2 aqui, ele representa o valor de a. Quando eu faço o esqueleto da função, faço o que, Mendes? O esqueleto da função. Quando eu faço assim, ó, f de x
é igual a AX mais B. Nesse caso aqui, o A representa o 2 e o B representa o menos 1. Olha só o detalhe que eu vou falar para vocês agora. Esse valor de A é também chamado de coeficiente angular. E esse valor de B também recebe o nome de coeficiente linear. Então, o valor de A, o número que representa o A na função, é o coeficiente angular. E o número que representa o B na função é o coeficiente linear. Não esqueça dessa informação. Então, vamos lá. Apagando aqui o esqueleto da função, vamos aqui direto fazer os nossos trabalhos aqui. O que eu posso estar fazendo aqui? Então, imagine que eu preciso, dentro dessa função, estar encontrando a imagem de 2. Tá? Vamos colocar aqui um número diferente que é a imagem de 4, beleza? Então quer dizer que no lugar do x eu vou botar o quê? 4. F de x, F de 4. Se f é igual a f, então x só pode ser igual a quem? A 4, beleza? Vamos lá então. Olha só. 2 que multiplica 4 menos 1. Tá certo? Então vamos lá. F de 4 é igual a 2 vezes 4, 8, menos 1. Bem tranquilo, bem tranquilo. F de 4 é igual a 8 menos 1, 7. Olha só, pessoal, concluído o nosso segundo exemplo. Recapitulando, esse 4, ele é o domínio, ele é o conjunto de onde sai a seta. E esse 7 é a imagem, é o resultado, é aquele conjunto para onde vai. Temos uma outra função aqui, f de x é igual a 5x mais 15, tá certo? F de x é igual a 5x mais 15. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Embaixo você tem que f de x é igual a 20. Nesse caso aqui, nesse terceiro exemplo, você não tem o valor de x, você não tem o domínio, você tem a imagem, você tem o resultado. E agora, o que acontece? Acontece o seguinte, você vai ver isso aqui na atividade. Quando você tem o x, você encontra o f de x. E quando você tiver o f de x, você vai procurar o x. Se o problema te dá o domínio, você encontra a imagem. Mas se o problema te der a imagem, você vai encontrar o domínio. E lembre-se, domínio é x, imagem é f de x. Então vamos lá. É muito simples, pessoal. Presta bem atenção. F de x é igual a f de x. Então essa expressão aqui, essa equaçãozinha, 5x mais 15 é igual a quem? É igual a 20. Então vou armar isso aqui, ó. 5x mais 15 é igual a 20. Galera, é importante salientar que a função do primeiro grau, ela é oriunda, ela é originada em uma equação do primeiro grau. Por isso que a gente está colocando aqui x, números positivo e negativo. Vem comigo. 5x é igual a 20 menos 15. Então, 5x é igual a 20 menos 15, também é 5. Então, o x é nada mais, nada menos do que 5 dividido por 5. Então, eu vou concluir que x é igual a 1. Observem aqui, pessoal, no terceiro exemplo, diferente do primeiro e do segundo, foi dado a você a imagem. E nós fizemos uma equação para encontrar o domínio, tá certo? A gente fez o processo contrário, ok, pessoal? Então, muita atenção nesse terceiro exemplo aqui. Pessoal, mais uma vez, a gente tem aqui a função. A função que nós temos aqui é essa aqui, ó. F de x, que é igual a 2x mais 8. E aqui embaixo, eu tenho uma situaçãozinha onde diz que f de x é igual a 12. F de x é igual a 12. Mais uma vez, o que nós temos? Nós temos aqui a função e nós temos a imagem. Nós já temos o resultado. Então, nesse caso, a gente vai procurar quem? O domínio. Ou seja, pessoal, a gente vai procurar o valor de x montando a equação. Mendes, é sempre assim? É sempre assim. Se ele te der o resultado, você procura o x. Se ele te der o valor de x, você encontra o resultado, tá certo? Ele sempre te dá um para você procurar o outro. Esse é o caminho natural das funções, sendo ou do primeiro grau, que é o nosso caso, ou do segundo grau, que nós veremos mais à frente. Mas
Vem comigo, vamos lá. Então o que eu vou fazer? Você já deve estar pensando aí. Você vai fazer o seguinte, 2x mais 8 é igual a 12, certinho? Então eu vou dizer que 2x é igual a 12 menos 8. 2x é igual a 12 menos 8, 4. Então o x, que é o domínio, é 4 dividido por 2, x é igual a 2. E tá aqui, pessoal, tá aqui o resultado do exemplo 4, ok? Entendido aí o exemplo? Espero que sim. Um outro detalhe que você encontra quando você trabalha essa questão de função e sobretudo função do primeiro grau é um itemzinho chamado zero da função. Mas o que é o zero da função? Gente, zero da função é tão somente o valor de x. Para você encontrar o zero da função, basta que você faça o seguinte, olha só. Aqui nós temos o f de x, que nós chamamos de imagem, tá certo? E aqui nós temos o segundo membro, que é a igualdade da imagem, ou seja, é a parte da equação. Então, o que o meu amiguinho vai fazer para encontrar o zero da função? É muito simples. Pegue a parte da equação, nesse caso aqui é 2x mais 6, e iguale a zero. Diga que é igual a zero, tá certo? É só isso. Você vai dizer, na verdade, que esse f de x aqui é zero. Você vai colocar a conta primeiro e dizer que é zero. É só isso. Então você resolve a equação descobrindo o valor de x. Mas como que isso acontece? Se 2x mais 6 é igual a zero, por isso que é zero da função, porque é igual a zero. Então não tem problema, né? A explicação é bem lógica. É só resolver a equação. Então você vai dizer o quê? Que 2x é igual a menos 6. Ó. 6 trocou de membro, trocou de sinal. Então 2x é igual... vamos direto logo. X é igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Então, nesse caso aqui, quem é o zero da função? 3. É o valor de x que torna a conta igual a zero. Olha só, 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6, aqui ó, menos 6 mais 6 dá zero. Por isso aqui é zero da função. Para você finalizar a tua compreensão sobre zero da função. F de x é igual a menos 3x mais 18. Qual é o zero da função? Pegue a equação, menos 3x mais 18, e diga que essa parte da equação é igual a zero. Vamos lá. Menos 3x é igual agora a menos 18, né? O 18 trocou de membro, trocou de sinal, você sabe disso. Então, o x é igual a menos 18 dividido por menos 3. X é igual a sinais iguais, resultado positivo. 18 dividido por 3 é igual a 6. E o zero da função é 6. Beleza, pessoal? Então, olha só, galera, a gente vai ficando por aqui. A primeira parte da nossa aula é isso. É fazer a parte de função, é conhecer a parte de domínio, contradomínio, imagem e fazer a substituição. Lembre-se, em uma função do primeiro grau, a questão vai te dar o x e você vai encontrar o f de x. Em outro momento, ela vai te dar o f de x e você vai procurar o x, sempre trabalhando a equação do primeiro grau. E ainda, você pode encontrar questões onde te pede o zero da função, ou seja, você vai pegar a parte da equação e dizer que é igual a zero, igual nos exemplos que foram mostrados aqui. E não esqueçam, o valor de A, o número que vem antes do x, é chamado de coeficiente angular. E o número que vem só é chamado de coeficiente linear, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana. E daqui a pouco a gente coloca uma atividade para vocês para reforçar esse conhecimento. Valeu? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer e fui!